Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Gugão na área, mais uma semana, estamos de volta. Semana passada a gente não teve aula, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Aí. Semana passada a gente não teve aula, né? Uma semana sabática, uma semana que a gente teve um descanso aí, e retornamos essa semana. Hoje é dia 10 de junho, tá? Então a gente vai dar prosseguimento, nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Bom, veja bem, na semana retrasada, nós paramos no capítulo 2, começamos a ver a estrutura da Terra. Vimos as camadas da Terra, a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera. Vimos que a junção dessas camadas formam a camada de vida, né? A biosfera. Tá joia? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos. Então, já pega a sua apostila, já pega o seu lápis, sua caneta, sua borracha, o seu marca-texto, tá bom? E nós vamos começar, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos lá. Tá joia? Apostila 6. 6 não, apostila do 6º ano. Então, a gente já viu o capítulo número 1, as aulas retrasadas, anteriores, né? As aulas passadas, fizemos exercícios. Na última aula, a gente começou aqui o capítulo 2, estrutura da Terra, né? Comentei aqui dessa figura, atmosfera, hidrosfera, litosfera. A junção das 3 camadas formam a biosfera. Bom, isso a gente viu na aula passada, tudo bem? Vamos dar continuidade, ó. A gente vai ver um pouquinho a estrutura interna do nosso planeta, ó. Crosta, manto, núcleo, certo? Para isso, a gente vai utilizar essa figura aqui. Eu gosto bastante dela. Vou deixar ela até um pouquinho maior, né? Aqui fala das camadas. E vamos utilizar um pouquinho aquela figura, tá? Para facilitar o nosso entendimento. Cadê ela aqui, que eu queria deixar ela um pouquinho maior? Deixa eu ver. Vamos abrir. Acho que eu vou ter que voltar lá, fica mais fácil para mim. Aí, ó, aqui, vamos utilizar ela aqui. Ó, dá para a gente ver bacaninha. Veja bem, ó. Nessa imagem aqui, eu tenho 3 camadas principais que formam o nosso planeta, certo? Professor, que camada você está falando agora? Você está falando da litosfera, da hidrosfera, da atmosfera? Não. Agora eu estou falando da camada interna do nosso planeta. Quando eu falo interna, me lembra algo que está dentro, né? Então, internamente dentro do nosso planeta, do planeta em que habitamos, a Terra, internamente a ele eu vejo 3 grandes camadas. A crosta, que é a casquinha, a camada mais externa, a camada intermediária, ou camada do meio, que é o manto, e o núcleo. A estrutura interna da Terra, a gente lembra muito um ovo, né? Aquele ovo caipira, aquele ovo de cozinha, tá? Então, o ovo ele tem a casca, a clara e a gema, né? Então, se eu quebrar ele, eu vou ver isso. A camada mais fininha, mais externa, é a casquinha. O que para nós, aqui no nosso planeta, nós chamamos de crosta. A camada intermediária do ovo, a clara, né? Para nós aqui a gente chama de manto, essa camada mais vermelha. E a camada interna, a gema, para nós é o núcleo. Então essas são as 3 camadas principais. Só que, veja bem, dentro do manto eu tenho outra divisão dele. Olha, aqui também eu tenho uma divisão, ó. Eu tenho o núcleo, mas aqui ele traz o núcleo externo, que é esse que eu estou passando o mouse, e eu tenho a bolinha central, que é o núcleo interno. O manto, ele também é dividido. Quer ver? Ó? Vamos ver essa imagem aqui. Olha que legal, ó. Então, aqui nessa imagem tem todas as divisões do nosso planeta, ó. A crosta, a casquinha do ovo. O manto, olha, já está dividido em 2. O manto superior é o manto que está logo abaixo da crosta, tá? Então, ó, a crosta terrestre. Abaixo da crosta tem o manto superior, ó. Abaixo do manto superior eu tenho o manto inferior e abaixo do manto eu tenho o núcleo, né? O núcleo externo e o núcleo interno. Então, numa linguagem mais detalhada, com mais detalhes, com mais informações, essa é a maneira correta
de nós dividirmos a estrutura interna do nosso planeta. Entre crosta, casquinha do ovo, né? Ela vai de 8 a 40 quilômetros de profundidade, bem fininha se a gente for ver toda a espessura do planeta. O manto superior, que vai a uma profundidade de até 600 quilômetros, tá? O manto inferior, que está a mais de 2.250 quilômetros, desculpa. O núcleo externo, mais 2.250 quilômetros. E bem internamente o núcleo interno. Ficou boa, né? Bem internamente o núcleo interno. Professor Gugão, tenho que decorar a espessura de cada um aqui, ó. Não precisa. Esses dados numéricos aqui é curiosidade, tá bom? Não preciso decorar, não preciso me preocupar. Olha, eu tenho que saber, tá? Aqui é curiosidade, tá joia? Beleza, tá? O que eu preciso saber? Essas divisões, ó. Isso eu preciso saber. Crosta, a casquinha do planeta. Abaixo da crosta tem um manto que se divide em dois: manto superior, manto inferior. E abaixo do manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Essas são as cinco divisões do nosso planeta, tá bom? Professor, divisão o quê? Interna. Não vamos esquecer. Essa estrutura ou divisão é interna, tá bom? Bacana? Então, vamos voltar um pouquinho. Cadê a apostila? Aqui, tá? Então, a crosta, camada mais superficial. O manto, olha lá, dividido em manto superior, manto inferior, também está aqui. E o núcleo, olha, também está aqui. Tá joia? Ó, essa é uma outra figura, mais simples, ó, estrutura interna ou divisão interna do planeta, tá? Isso aqui é interno, ó. Já isso aqui é externo, tá bom? Para a gente não confundir. Isso são as camadas externas do nosso planeta. E essa aqui é a estrutura interna. Tá joia, gente? Tudo bem? Bom, vamos ler uma coisinha ou outra para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Ó, a figura 9 mostra a estrutura interna da Terra. Imagine se fosse possível cavar um túnel subterrâneo que nos levasse até o centro da Terra. Então, veja bem, ó. Imagine se a gente começasse a cavar aqui na crosta, ó. Vamos ver essa imagem, essa tá melhor, ó. Se a gente fosse cavar aqui na crosta, fosse descendo, 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 chegar até o núcleo. Será que seria possível? Eu acho que não, né? Por N motivos. Quanto mais profundo, vai ficando mais quente, né? Essa é a grande característica de cada camada. Conforme eu vou saindo da crosta e vou indo, caminhando em direção ao núcleo, a temperatura vai aumentando, tá bom? Aumentando. Então, vamos voltar. Imaginou? A gente tentou imaginar. Olha o que ele fala aqui, ó. Claro que, em função das condições de temperatura, lembra que eu falei para vocês, conforme a gente vai descendo, adentrando o nosso planeta, a temperatura vai subindo. E também da pressão, a pressão vai aumentando, tá? Isso não seria possível, ou seja, não é possível cavar um túnel vamos voltar, desde a crosta, desde a casquinha do ovo, até chegar na parte mais interna do nosso planeta. Não é possível, devido ao quê? Aumento da temperatura e também ao aumento gradativo da pressão, tá bom? Então, aqui que ele fala, ó. Imaginou? Claro que em função das condições de temperatura e pressão, vai acompanhando a leitura com o mouse. Isso não seria possível, mas vamos imaginar, ó, você sairia da superfície rochosa, onde nós estamos, sólida, dura, rochosa, né? Que é onde construímos nossas casas, plantamos, vivemos, andaria de 5 a 10 quilômetros de profundidade, né, em direção ao interior da Terra, vai cavando um túnel, vai se aprofundando. Dependendo do lugar de onde saísse da superfície, a crosta não é igual em todo o planeta, tá? Encontraria um material denso, pesado,
parecido com uma cera quente. Veja bem, ó, ele falou o seguinte para mim, ó, vou até voltar um pouquinho a câmera para mim. Então ele falou o seguinte, ó, pensa o seguinte, a gente está aqui em cima da superfície, certo? Da superfície. Eu vou cavando um túnel, 1 quilômetro, 2, 5. A hora que eu chegasse lá nos 10 quilômetros de profundidade, mais ou menos, eu ia começar a perceber o seguinte, aquilo que era duro, sólido, rochoso, ia se transformar em algo com uma cera muito quente, uma gelatina muito quente, algo assim não tão duro, não tão sólido, né, mais gelatinoso, mas muito quente, né? Sabe o que é isso? É o magma. Gugão, repete de novo. Essa cera quente que a apostila fala, que a apostila nos conta, é o magma. O magma, Gugão, é? O que é isso? Vou mostrar para vocês. Veja bem, ó. Voltar ao compartilhamento de tela. Vamos lá. Olha que legal. Ele fala que quando eu passo a camada rochosa, que é a crosta terrestre, então quando ele fala o seguinte, ó, você sairia da superfície rochosa, ou seja, você escavou a crosta terrestre, sólida, dura, rochosa, ia chegar no que ele diz, ó, numa tal de cera quente. O que é essa cera quente, Gugão? É o magma. Veja bem, ó, se vocês repararem, né, o manto tem essa coloração bem avermelhada. Ô Gugão, porque o manto, ó, seja o manto superior ou o manto inferior, tem essa coloração bem avermelhada. Sabe por quê? O material que forma o manto superior é o material chamado de magma. Eu falei lá na aula anterior, vamos relembrar. O material que forma o manto superior é o magma. O Gugão, mostra para mim como é que esse material... Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Vou copiar esse link. Vamos lá, compartilhar um vídeo do YouTube. Vou colar esse link, compartilhar. A Terra vista do espaço, mesmo daqui direcionado. Pessoal, eu estava falando um pouquinho, eu acho que estava no mudo aqui, né? Desculpa, tá? Desculpa. Então, veja bem, ó. Essa camada aqui, ó, peço até um pouquinho de perdão, eu não percebi que o microfone estava mudo, tá bom? Então, ó, vamos ver. Ó. Essa camada onde eu estou passando o mouse é a crosta. É a crosta, onde eu estou passando o mouse, tá? É a crosta. Abaixo da crosta eu tenho a camada do manto, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, né? A camada se chama manto. E bem abaixo do manto, bem no finzinho aqui onde eu estou passando o mouse, ó, parece que tem uma bola branca, é o núcleo. Isso aqui é uma visão, é uma imagem 3D do que seria o interior do nosso planeta, né? Então, nessa imagem, nós vamos tentar ver como é o interior do nosso planeta. A camada mais superficial, mais externa, a casquinha do ovo, onde eu estou passando o mouse, tá? Abaixo vem a camada do manto,
que é formado pelo magma. Magma é material, o que forma, o que compõe o manto. Tá? Manto é a camada, não vamos confundir. O manto é a camada, o magma é o material, tá bom? E bem internamente aqui, essa bolinha branca é o núcleo, a camada mais interna, mais interior do nosso planeta, tá bom? Então, ó, crosta, onde eu estou passando o mouse, a casquinha do ovo, abaixo vem o manto, formado pelo magma, e abaixo, bem internamente, o núcleo. Por que na apostila fala na tal de cera quente? A cera quente que a apostila se refere, que ela cita, nada mais é que o magma, esse material aqui. Eu vou dar play daqui a pouco no vídeo, né? Eu vou deixar ali o vídeo rolar. Vocês vão ver que esse magma, ele se movimenta, ele borbulha, ele parece uma cera quente, uma gelatina muito quente, né? A gente olha essa imagem, parece que até tá pegando fogo, né? De tão interessante que ela é, tá bom? Então, quando a apostila fala o seguinte, ó, eu vou voltar um pouquinho o compartilhamento de tela. Vamos ver se está compartilhando. Não, não estou compartilhando. Eu vou parar um pouquinho o vídeo. Agora está compartilhando. Ó, quando a apostila fala assim, ó, você sairia da superfície rochosa? Quando ela diz isso, eu estou me referindo à crosta rochosa, sólida, tá? Dura, tá bom? O microfone está ligado. E quando ela fala o seguinte, ó, você escavaria, andaria de 5 a 10 quilômetros de profundidade, ou seja, descendo em direção ao centro, descendo em direção ao interior da Terra, você iria encontrar, ó, encontraria um material denso, pesado, gelatinoso, parecido com uma cera quente. Essa cera quente, ó, que ele fala que tem uma temperatura elevadíssima, sabe o que que é? Nada mais é, tá? Que o magma. Vamos voltar o compartilhamento do vídeo? Ó, vou compartilhar novamente. A Terra vista do espaço e fecha o buraco entre as placas, o que provoca a viscose. Ó, aqui que ele está se referindo a cera quente é esse material vermelho que eu estou passando o mouse, que se chama magma, tá? Uma temperatura muito alta, um material pesado, gelatinoso. Ele não é nem sólido, nem duro, nem firme, nem rochoso, mas também não é líquido. Esse material aqui, ele é uma gelatina bem pesada, bem densa, um caldo bem grosso, com uma temperatura, desculpem, solucei, com uma temperatura muito alta, muito grande, muito elevada, tá bom? Então vamos parar um pouquinho o vídeo e vamos voltar lá para a apostila. Então, olha o que ele fala, ó. Aproximadamente 2.900 quilômetros depois dessa cera quente, do chamado magma, tá? Chegaria ao final dessa camada e finalmente encontraria o núcleo, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, nessa historinha? Você saiu da crosta, tá? 10 quilômetros de profundidade, chegou no magma, tá? Esse material que compõe um manto, e depois que você atravessou quase 3.000 quilômetros de profundidade, encontraria o núcleo, ou seja, nessa historinha que ele contou, você andaria pelas 3 grandes estruturas internas do nosso planeta, tá? Quais são as 3 estruturas internas? Ó, a crosta, o manto e chegaria, enfim, lá no núcleo, tá bom? A quase 3.000 quilômetros de profundidade da crosta, tá joia? Então, essa é a historinha para a gente entender um pouquinho mais, tá? Da estrutura interna do nosso planeta. Ó, crosta, casquinha do ovo, depois vem o manto, que é formado pelo magma, e por fim você chegaria ao núcleo, a camada mais central, a camada mais interna do nosso planeta. Tá joia, gente? Tudo bem?
Deu para entender até aqui? Tranquilo, tá? Procurei bem devagar, bem com calma, tá joia? Passo a passo para a gente entender. Bom, eu quero voltar um pouquinho na página anterior, tá? Lá na página 304, ó, 304. O que que fala nessa página? Ó, acompanha comigo, ó. Para você ter uma ideia da superfície terrestre, para baixo o acesso é muito limitado, a gente viu. Conforme eu vou descendo, vai ficando mais alta a pressão, vai ficando mais quente, ou seja, cada vez mais que eu vou me aprofundando em direção ao interior do nosso planeta, vai ficando mais difícil de eu me aprofundar, tá? Em razão do aumento da temperatura, em razão do aumento da pressão, tá joia? Olha o que ele fala aqui, olha que legal. Ó. Até hoje, as escavações e sondagens mais profundas chegaram a 13 quilômetros de profundidade. O homem não conseguiu cavar mais que 13 quilômetros de profundidade. Ele praticamente não saiu da crosta terrestre. Ele não conseguiu passar disso aqui, ó. A crosta, ó, ela vai até 40 quilômetros de profundidade. Então, o homem, ele não conseguiu, né, se aprofundar além da camada da crosta terrestre. Vou repetir. O homem ainda não conseguiu se aprofundar, cavar, além da camada da crosta terrestre. Ó, a crosta, desculpa, vai até 40 quilômetros de profundidade, tá bom? O homem só chegou a quanto, ó? Até hoje, as escavações e sondagens mais profundas chegaram a cerca de 13 quilômetros de profundidade, tá bom? Ou seja, muito pouco, ó, enquanto o raio da Terra é de quase 6.400 quilômetros. Gugão, o que é o raio da Terra? O raio da Terra é a distância da superfície terrestre, da casquinha do ovo, até o núcleo interno. Então, se eu somar a espessura da crosta, 40, com mais 600, que é a espessura do manto, com mais 2.250 quilômetros, que é a espessura do manto inferior, com mais 2.250, que é a espessura do núcleo externo, com mais 1.300 quilômetros do núcleo interno, se eu for somar todas essas espessuras de cada estrutura, da crosta, do manto superior, mais a estrutura do manto inferior, mais a estrutura do núcleo externo, desculpa, mais a estrutura do núcleo interno, se eu for somar toda essa espessura, eu vou ver que isso vai chegar em aproximadamente 6.400 quilômetros. Então, ó, a espessura, o raio do nosso planeta, desde a casquinha do ovo até o núcleo interno, até a espessura mais interna do nosso planeta, onde eu estou passando o mouse aqui, tem aproximadamente 6.400 quilômetros de profundidade, de espessura. Mas o homem chegou até quanto, gente? Só até 13 quilômetros ele conseguiu escavar. Não mais que isso. Ou seja, como eu falei para vocês, o homem ainda não saiu da crosta terrestre. O homem não saiu ainda da casquinha do ovo. Tá joia? Tudo bem? Tranquilo? Olha o que ele fala aqui nessa letra A. Ó. Ele vai explicar um pouquinho sobre como o homem conhece o que tem lá no interior da Terra, ó, como ele conhece o que tem lá no núcleo interno, sendo que ele nunca saiu da crosta. Não é interessante a gente pensar? Fala assim, ô Gugão, a gente estudou esses dias que o homem sabe o material que forma o manto, sabe a temperatura do manto, sabe a espessura do manto, sabe o material que tem no núcleo externo, no material que tem no núcleo interno, sabe a sua profundidade, sabe a sua espessura, sabe tudo. Mas, Gugão, fale para mim, vou até voltar a câmera para mim, gente. Como o homem sabe tudo que tem nas camadas internas, lá na profundidade do nosso planeta, se ele ainda conseguiu escavar só até a casquinha do ovo, só até 13 quilômetros de profundidade, como é que ele conseguiu isso?
Como ele conseguiu descobrir essas informações, né? Vamos tentar entender um pouquinho. Olha o que a apostila continua dizendo. Vou voltar ao compartilhamento de tela. Olha o que ela fala, ó. Para que você entenda melhor as vibrações sísmicas, imagine que você encontrou um ovo e não saiba o que há nele. Então, você bateria com os dedos na casca do ovo para ouvir o som e, dependendo do som que ouvisse, iria perceber se o ovo estava cheio ou vazio. Isso a gente faz bastante. Sabe o que a gente faz bastante? Com o ovo da Páscoa. A gente fala, mãe, vem aqui, mãe, compra um ovo para mim. Você pega o ovo e faz assim, ó. Nossa, tem brinquedo. Tem brinquedo lá dentro, tem brinquedo. Deixa eu chacoalhar bem. Nossa, tem doce. Você não faz assim? Por quê? Você consegue perceber. Se tem algo dentro do ovo da Páscoa, se está vazio, se é só casquinha. Mais ou menos isso, os cientistas, os sismólogos, os geólogos, os geógrafos foram tentando entender o que tinha lá no interior do planeta Terra. A gente só conhece a casquinha. Mas vamos tentar entender o que tem? Eles fizeram um processo parecido. Chacoalharam a Terra, entre aspas, para tentar entender o que tem no seu interior. O Gugão chacoalhou o planeta Terra, pegou com a mão a Terra? Não, não é assim. A Terra é gigante, né? Muito maior que a gente. Então, os cientistas utilizaram um método muito bacana, muito legal, muito interessante, para nos mostrar, né? Para tentar entender o que tem lá no interior, lá no núcleo do nosso planeta. Vamos voltar à leitura? Olha o que eles falam, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui, Ó, ele fala o seguinte, ó. No caso do planeta, os cientistas utilizaram as ondas sísmicas, que são ondas provocadas pelos terremotos, tá? Assim, com essas duas ferramentas indiretas, as vibrações sísmicas e a comparação dos meteoritos, pudemos conhecer a estrutura interna do planeta, principalmente com o que a gente viu aqui na letra A, tá? Com as chamadas ondas sísmicas. Eles também utilizaram o que tem na letra B, mas principalmente com as ondas sísmicas. É como se a gente chacoalhasse a Terra para tentar entender o que tem lá no seu interior, tá? Então, isso aqui que ele fala, ó. Com as vibrações sísmicas, pudemos conhecer a estrutura interna, ou seja, teve um chacoalhão no planeta para ver se o que tinha dentro era pesado, era leve. Tá? Foi mais ou menos este processo que ajudou os cientistas a compreenderem a estrutura interna do nosso planeta. Tá joia? Bom, vou deixar de tarefa para vocês, ó, quase meia hora de aula, o Gugão já falou bastante. Vou deixar de tarefa para vocês, ó, anotem aí, tá? Muita gente tem mandado mensagem, Gugão, o que é para fazer, Gugão? Não está assistindo a aula, então presta atenção, ó. Vai fazer para mim o exercício 1, tá? O exercício 1 vai preencher o nome de cada camada. O Google vai dar até uma ajuda, ó. Primeira camada, crosta. Segunda, manto superior. Terceira, manto inferior. Quarta, núcleo superior. E quinta, núcleo inferior, tá? Essas são as 5 camadas do nosso planeta. Então, completa aí, tá joia? Tranquilo? Beleza, pessoal? Quem não fez ainda do para casa, ó, lá da página 306, tá? Página 306, é isso? É, 306. Faz o exercício 1, tá? Quem ainda não fez. E faz o 2 também, ó. Apresente quais foram as ferramentas que os cientistas desenvolveram para comprovar o interior da Terra. A gente acabou de ver, ó, qual que é a principal? A principal são as vibrações sísmicas, ó.
Com as vibrações sísmicas, pudemos conhecer a estrutura interna do nosso planeta. Tá joia? Tem também a ferramenta do meteorito, mas a principal é por meio das vibrações sísmicas. Essa é a principal maneira da gente conhecer o interior do nosso planeta, o chacoalhão, tá? Então, vou repetir, faz o exercício 1, da página 305, anota aí. Pega a apostila, anota, circula aqui, ó, exercício 1, tá? Depois vai fazer o exercício 1 da 306, quem ainda não fez. Bugão, já fiz, ótimo. Faz exercício 2 da 306, tá bom? E por hoje é só. Tá joia, gente? Vou voltar a câmera para mim, vou me despedir de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, gente. Tá joia? Obrigado pela atenção, pelo carinho. Beijão e até mais. Tchau, pessoal!